O governo Bolsonaro pode começar 2022 com uma das piores greves da história do funcionalismo público federal. Lembrando, que isso já aconteceu durante o governo Dilma, no início do primeiro mandato do governo Dilma, pelo não reajuste dos salários àquela época, e agora pode acontecer novamente, inclusive com uma aderência maior do funcionalismo público federal. Por que isso está rolando, hein? Tem a ver com o orçamento da União. Quer saber o que eu estou falando? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Recado rapidinho também, tá? Galera, muito obrigado, chegamos a 200 mil seguidores. Aê, é nóis, tá? Obrigado, galera, vocês não têm noção de quanto feliz eu fico de falar as coisas que eu gosto de pesquisar, falar sobre isso, e obviamente, pelos resultados que estão aparecendo, vocês também gostam de me escutar. Então, uma sinergia bem interessante entre a gente, e eu sou muito grato por todo esse respeito, essa admiração, pelo menos me ouvir, que vocês têm por mim, tá? Muito obrigado. Quem não me segue, me siga no Instagram, @profricardomarcílio, que eu vou colocar uma caixinha de perguntas ali, para vocês mandarem dúvidas, que eu vou fazer um especial de 200 mil inscritos aqui. Mostrar como que é o meu estúdio, como são as minhas gravações, minha família, minha vida um pouquinho aí para vocês, tá? Vou dar uma de vlogueiro, mas é rapidinho, tá? Depois a gente volta para os conteúdos normais. Enfim, galera, voltando aqui para o nosso tema, que é um tema bem sério, inclusive bem preocupante para o Bolsonaro e, obviamente, para o Brasil. Tudo isso tem a ver com o orçamento que foi liberado pelo Congresso há dias atrás. Inclusive, gravei um vídeo sobre o assunto, Esse orçamento, ele teve algumas distorções muito importantes, muito significativas, e que deixaram algumas classes bastante preocupadas, inclusive os servidores que eu estou falando para vocês. Por quê? Primeiro, professor, não tem dinheiro, crise, pandemia. Até entendo, concordo. Mas se não tem dinheiro, como que você eleva, por exemplo, o fundo eleitoral de 2 bi para 4,9 bilhões de reais? E lembrando que também tem o fundo partidário, que é de 1,1 bi. Ou seja, um país que não tem dinheiro está gastando 6 bilhões para partido político fazer campanha de deputado. Galera, convenhamos, a gente já gravou um vídeo, falando de financiamento público e privado de campanha. Enfim, mesmo que seja um valor, financiamento público de campanha, você concorde, convenhamos que 6 bi é muita coisa para um país em crise. Além do que, foi proposto pelo Congresso um aumento, um reajuste dos salários na casa de 1,7 bilhão de reais, mas, segundo o Congresso, estava previsto, até por uma influência do governo federal, do governo Bolsonaro, esse valor integralmente para policiais federais. Ou seja, as outras classes de servidores públicos federais, que são mais de 1 milhão de trabalhadores, não teriam reajuste, seria somente para policiais federais. E claro, isso não seria necessariamente no salário, pode ser também para equipamentos, fazer uma nova frente de trabalho, aumentar a segurança de área de fronteira, tal, enfim, Sabe-se lá para que seria usado esse dinheiro. O Bolsonaro, vendo a pressão que tá rolando, já falou, não é bem assim, pode ser que eu não use todo esse tipo, porque não tá carimbado ali, tem que ser para a Polícia Federal. Então pode ser que eu faça o reajuste para outras classes também. Mas, como muito possivelmente vai ser para a Polícia Federal, a não ser que o Bolsonaro volte para trás, as outras classes já ameaçaram fazer uma greve. Inclusive, quem está liderando essa greve são os auditores da Receita Federal, que já entregaram centenas de cargos, inclusive com acordo interno, que pessoas da auditoria da Receita Federal não podem assumir os cargos que foram deixados. Ou seja, você não vai ter trabalhadores. E o mês de janeiro, ele é super importante para fazer regulação, enfim, É um mês importante que, se você não tiver auditores ali especializados para conseguir fazer o trabalho, você simplesmente não leva o preço para frente. Você não consegue fazer a perspectiva do Brasil para 2022. Então é extremamente sério. Outras classes, por exemplo, como a classe dos juízes. E aí, claro que cada um vai puxar para o seu nicho, Os auditores da Receita Federal, a Receita Federal como um todo, foi super importante numa época de pandemia para manter a circulação, produtos, tal. Os juízes também, considero que eles foram super importantes. Se a gente for colocar, por exemplo, a professores aí das universidades federais, professores e servidores federais, também consideraram que foram super importantes, porque tiveram que se adaptar ao EAD, uma mudança, tal, enfim, batalharam pelos alunos, Cada um vai ter a sua própria defesa. É difícil colocar qual servidor federal ele foi mais importante. E, aliás, é por isso que essa briga está rolando. Porque é justamente para policiais federais. A gente pode especular aqui, tá? De fato, não tenho como a gente saber o que de fato aconteceu. Mas especulação, quem defende o Bolsonaro fala que, na verdade, a Polícia Federal
ela é extremamente significativa, extremamente importante, e que você aumentar o financiamento para a Polícia Federal vai fazer que você aumente o serviço de inteligência, combata o tráfico de drogas, aumente a segurança da fronteira. Pô, claro que a Polícia Federal ela é bastante significativa, mas os juízes, como eu falei para vocês, vão alegar que eles foram super importantes para a manutenção da ordem e da democracia. Os professores para fazer, sei lá, a produção de conhecimento do país, professores de institutos federais, os auditores da Receita para manter a circulação de mercadorias pelo país, enfim. Então, cada uma das classes, ela vai ter o seu poder de barganha. E é por isso, por estar insatisfeito com o reajuste somente para os policiais federais, e nem necessariamente para salários, né, para investimentos, é que está sendo comprada essa briga. Os auditores da Receita, inclusive, estão reclamando que houve um corte de verbas, não é nem que não aumentou, cortou a verba para manutenção em inteligência, serviços, e que isso pode afetar, inclusive, a manutenção de estrutura física. Não vai ter dinheiro para pagar a conta de água, conta de luz, manutenção mínima de alguma condição de trabalho, tá? Professor, o que você pensa disso? Você acha que está certo, então? De fato, eu acho que você aumentar somente uma classe e não para outra é muita injustiça. E por que ele fez isso? Né? Especulação, professor, é só realmente para a área de fronteira? Dizem que é porque a Polícia Federal é uma base super importante do eleitorado do Bolsonaro, então isso era como se fosse uma espécie de mimo que está sendo feito para a Polícia Federal, e que também, aí não sei, né, cada um com seu conhecimento, mas as especulações dizem que é por conta do que a Polícia Federal está fazendo pela família Bolsonaro e pelos aliados da família Bolsonaro. Enfim, talvez não investigando como poderia, enfim, né, de novo, né, não tem como provar isso. Tudo na base da especulação. Mas fato é que a gente tem, por exemplo, uma série de servidores agora, até por esse movimento de insatisfação geral, estão reclamando não só do não reajuste, mas como da interferência que o governo Bolsonaro fez em uma série de institutos. O IBAMA, o ICMBio, nas universidades, no INPE, por exemplo, do Ricardo Galvão, né? Na própria Polícia Federal, a gente tem uma série de delegados que quando começaram, sei lá, do Ricardo Salles, do Alan dos Santos também, né, uma série de delegados foram afastados, não sabe-se exatamente por quê. Então talvez essa alta interferência do Poder Executivo Federal, do Bolsonaro, nessas que deveriam ser mais autônomas, nessas autarquias desses institutos federais, também estão gerando uma certa insatisfação. É que penso eu que isso não levaria a uma greve geral se não tivesse a questão salarial, tá bom? Só que a gente tem que tomar cuidado com um ponto bem importante. Professor, mas então, coitado dos caras, né? Eles não têm reajuste há bastante tempo, tal, concordo com vocês. Mas vamos pensar, vou exemplificar aqui cada um dos nichos, tá? Obviamente, a gente está com uma inflação de 10% ao ano. Você vê, por exemplo, servidores privados tendo reajuste salarial adequado? Cara, quando muito, o pessoal está no subemprego, está trabalhando que nem louco para conseguir tirar o seu sustento, enfim, né? Uma situação de pandemia, uma situação complicada. Então, os servidores privados não têm todos esses privilégios que as carreiras públicas, principalmente federais, elite, né? Porque a gente sabe que também os servidores públicos não são homogêneos. Eu não estou aqui criticando, não estou aqui falando mal, né, entre aspas, do professor, do enfermeiro, do médico, que ganha um salário relativamente baixo. Mas você pega, por exemplo, os servidores federais, eles têm uma média salarial em relação à iniciativa privada que é quase 100% maior. Então, se o cara, por exemplo, na iniciativa privada, para essa função, ganhar 10 mil reais, na iniciativa pública federal, o cara ganha 20 mil. Então, os salários eles já são mais altos que o padrão. E ter esse poder de barganha frente ao governo federal é uma coisa bastante significativa, né? Você pega, por exemplo, Polícia Federal. Cara, você tem cargos que vão desde R$ 12.500 até um delegado que vai 23, 24 mil. E claro que existe uma série de privilégios que não estão incluídos aí no salário. Auxílios, né? Enfim, tudo que a gente sabe que acontece. Por exemplo, juízes. Teoricamente, os juízes também estão reclamando que eles deveriam ter um reajuste. Sabia que no Brasil, em média, um juiz ele custa 51 mil reais por mês, cada juiz? A gente tem salários que ultrapassam aí 200, 300, 400 mil reais mensais. E, teoricamente, o teto do funcionalismo público deveria ser o salário do ministro do STF, que também ultrapassa, né, o próprio teto dele, mas que é de uns 39 mil reais e pouco. A gente pega auditores, por exemplo, da Receita Federal. Pô, média salarial, tem vários, né, mas vamos colocar a média aí de 25 mil reais, fora todos os benefícios. Então, essas classes estarem brigando por um reajuste, de novo, né, tô falando do elitismo, do funcionalismo público, é bastante complicado, enquanto a gente tem a iniciativa privada, recebendo muito menos e não tendo esse poder de barganha frente ao seu empregador. Isso vai representar aumento dos gastos públicos, e aí de novo, né? Da onde que o governo vai tirar dinheiro para conseguir fazer isso? Ou ele vai emitir dívida, que gera desconfiança do mercado, fuga dos dólares, aumento da inflação, ou ele imprime papel moeda, libera crédito, ele emite dívida para conseguir arcar com dinheiro.
Que do mesmo jeito, emissão de papel moeda gera inflação. Ou seja, você está socializando as perdas. Para que esse elitismo do funcionalismo público consiga ter maiores salários, você produz mais dinheiro e faz com que todo mundo tenha um pouquinho do seu dinheiro desvalorizado. Você socializa as perdas para que as pessoas fiquem cada vez mais pobres. O dinheiro real passa a valer cada vez menos só para agradar um elitismo do funcionalismo público. Ou seja, precisa mudar, né? Precisa mudar e a gente sabe que essa situação está grave. Mas também acho um erro do Bolsonaro querer privilegiar somente os policiais federais. É óbvio, galera, que isso não foi muito estratégico. É óbvio que isso ia dar, né? Não gosto de falar palavrões, mas que ia dar problema. Por que uma classe e não as outras? Por que a polícia é tão mais importante que os outros? Percebe? Complicado, complicado. E você, o que você pensa sobre o assunto? É a favor dessa greve, dessas manifestações? Ou acha que a Polícia Federal tinha que receber mais que todo mundo mesmo? Eles têm que ser mais beneficiados porque, sei lá, são mais importantes para a manutenção das nossas fronteiras, fazem um trabalho mais sério do que os outros. E, de novo, não estou falando que não fazem trabalho sério, tá? Você pega auditores da Receita Federal, você pega juízes, pô, vários que são extremamente sérios, né? Da polícia também. Mas, enfim, né? Complicado esse aumento bastante grande salarial. Belezinha? Galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o seu like, deixa também nos comentários, tá? Quero saber a sua opinião. E não esquece, me siga lá no Instagram, caixinha de perguntas e respostas, pra gente fazer um especial aqui de 200 mil inscritos. Falou, pessoal!